Evolução histórica das penas capitais, como o enforcamento, no estado do Colorado e a avaliação do impacto social desse tipo de punição em crimes de homicídio. Contexto histórico. No estado do Colorado, local onde ocorreu o ataque citado na imagem, em 2019, o enforcamento foi o método oficial de execução legal ao longo do século XIX e início do século XX. O enforcamento foi substituído pela câmara de gás em 1933 e, mais tarde, pela injeção letal em 1988. Em março de 2020, o estado do Colorado aboliu formalmente a pena de morte para novos crimes. Se um ataque premeditado com vítimas fatais tivesse sido cometido por um indivíduo penalmente imputável no Colorado do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, a legislação vigente da época previa, de fato, a morte por enforcamento como punição padrão para homicídio em primeiro grau. Análise de impacto, eficiência e consequências sociais. Ao examinar a transição das sanções penais, da execução por enforcamento para a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, a questão central consiste em avaliar qual modelo de justiça gera o maior benefício líquido para a sociedade, minimizando a dor coletiva e maximizando a segurança e a ordem pública. 1. Prevenção de danos e dissuasão geral. Objetivo social: reduzir ao máximo o número de potenciais atos violentos no futuro. Evidências. Dados estatísticos e estudos criminológicos contemporâneos indicam que a presença da pena de morte não demonstra um poder de dissuasão superior ao da prisão perpétua para crimes de massacre de massa. O fator que realmente reduz a ocorrência de novos danos à sociedade é a certeza da captura e do isolamento definitivo e não a severidade letal da sentença. 2. Neutralização do perigo e eficiência institucional. Garantia de segurança. A remoção permanente do agressor do convívio social cumpre o papel essencial de anular o risco de novas agressões à comunidade, preservando a vida de potenciais vítimas futuras. Prevenção do erro irreversível. A eliminação da pena de morte evita que falhas no sistema judiciário resultem na execução de inocentes, um evento de custo humano e social incalculável. Além disso, a prisão perpétua evita os elevados custos financeiros e o desgaste institucional de décadas de recursos judiciais ligados à pena capital, permitindo que os recursos públicos sejam redirecionados para o fortalecimento da segurança e da prevenção primária. 3. Balanço do bem-estar e redução da violência. A intervenção imediata de estudantes como Kendrick Castilho preveniu a perda de dezenas de vidas adicionais, reduzindo drasticamente a magnitude da tragédia e o sofrimento gerado à comunidade. Sob a perspectiva do funcionamento social, priorizar a privação perpétua da liberdade em vez da execução do réu busca estancar o ciclo da violência, promovendo uma estrutura penal focada na utilidade da proteção coletiva e na estabilidade das instituições de justiça. Tema: a eficácia, os impactos sociais e as controvérsias da execução em praça pública como método de punição penal. Contexto histórico. As execuções públicas foram comuns em diversas sociedades ao longo dos séculos, como na Europa medieval e moderna e em várias colônias americanas. Elas tinham o propósito de demonstrar a autoridade do Estado, punir publicamente o infrator e servir de exemplo visível para a população. No entanto, a partir do século XVIII, influenciado pelo Iluminismo e por juristas como César e Beccaria, e ao longo dos séculos XIX e XX, a maioria das nações ocidentais gradualmente aboliu o caráter público das execuções, transferindo-as para o interior de prisões, antes de muitas abolirem a própria pena de morte. O que existe de consenso? Dessensibilização e efeito espetáculo. A historiografia e a sociologia documentam amplamente que execuções públicas frequentemente se transformavam em eventos de entretenimento popular ou tumultos violentos, em vez de momentos de reflexão solene. Falta de prova estatística de dissuasão superior. Não há evidências empíricas ou consensos científicos que comprovem que a visibilidade pública da pena capital reduz as taxas de criminalidade de forma mais eficaz do que o encarceramento de longa duração ou penas privadas. Irreversibilidade e risco de erro. A execução, pública ou não, elimina qualquer possibilidade de correção em caso de erro judiciário ou condenação injusta. O que é debatido? Retribuição versus humanitarismo. O debate ético entre a função retributiva da pena, a ideia de que a punição deve equivaler proporcionalmente ao dano causado, e os princípios modernos de direitos humanos que proíbem tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos.
Percepção social de justiça. Alguns defensores argumentam que o ato público oferece uma sensação direta de encerramento, closure, e justiça para as vítimas e para a comunidade afetada. Por outro lado, críticos apontam que a prática estimula sentimentos de vingança coletiva e degrada a própria cultura de paz da sociedade. Limitações do conhecimento atual. Não é possível realizar estudos experimentais controlados sobre a reintrodução de execuções públicas em democracias modernas sem violar tratados internacionais e normas constitucionais. As análises baseiam-se em registros históricos ou em dados comparativos de países com sistemas jurídicos e culturais substancialmente diferentes. Análise detalhada. A ideia de que a execução em praça pública funciona como um forte elemento inibidor baseia-se na teoria da dissuasão geral. A crença de que o medo de uma punição exemplar e visível impedirá potenciais criminosos de agir. Contudo, a análise criminológica moderna aponta fatores que relativizam essa tese. 1. A psicologia do infrator. A maioria dos crimes de extrema violência, como massacres ou homicídios passionais, ocorre sob forte alteração emocional, surto psicótico ou planejamento ideológico/fanático, situações nas quais o autor raramente faz um cálculo racional de custo-benefício sobre as consequências legais. 2. A certeza versus a severidade. Estudos na área de segurança pública demonstram consistentemente que a certeza da punição e a eficiência da investigação têm um impacto inibidor substancialmente maior sobre a criminalidade do que a severidade ou a espetacularização da pena. 3. Efeitos colaterais sociais. Historicamente, a exposição pública do suplício muitas vezes gerava reações imprevisíveis. Em alguns casos, o condenado era martirizado ou vira herói popular. Em outros, a população tornava-se anestesiada ou habituada à violência explícita promovida pelo Estado. As tutelas severas não impedem o crime de acontecer, porque aquela pessoa ali não adianta, ele não se importa com as consequências. Tema: a relação entre a certeza da punição, a eficácia da investigação policial e o estado mental/psicológico dos autores de crimes graves. Contexto histórico e criminológico. A discussão sobre o que realmente inibe o crime remonta ao Iluminismo. Em 1764, o jurista italiano Cesare Beccaria publicou Dos Delitos e das Penas, onde formulou a tese de que a certeza de uma punição, mesmo moderada, causa uma impressão mais forte do que o temor de outra mais severa, juntamente com a esperança da impunidade. Esse princípio tornou-se a base teórica da criminologia moderna e da formulação de políticas de segurança pública em democracias institucionais. O que existe de consenso? A prevalência da certeza sobre a severidade. O consenso entre criminólogos, sociólogos e estatísticos do direito é de que o aumento na taxa de elucidação de crimes, certeza da prisão, reduz a criminalidade de forma significativamente mais eficaz do que o aumento do rigor das penas. O fator racional versus irracional. A teoria da escolha racional em criminologia funciona bem para crimes patrimoniais e de colarinho branco, onde há cálculo de custo-benefício. Ela perde eficácia em crimes de violência extrema ou homicídios motivados por surto, ideologia extremista ou distúrbios graves. A influência do estado mental. Em episódios de ataques em massa, como citado no caso de escolas, grande parte dos agressores opera sob dinâmicas de idealização do próprio fim, muitas vezes buscando o chamado suicídio por policial ou a própria morte ao fim do ato, o que anula o efeito inibidor do medo da prisão ou da pena de morte. O que é debatido? Até que ponto o aumento do aparato policial/investigativo inibe crimes passionais ou impulsivos?
Enquanto a presença policial ou extensiva e investigativa inibe visivelmente crimes planejados e recorrentes, como roubo e tráfico, há debate sobre o quanto a eficiência da investigação consegue prevenir o primeiro ato violento de um indivíduo sem histórico criminal prévio. O uso da tecnologia na investigação. A ampliação do rastreamento digital, inteligência artificial e vigilância aumenta a certeza da captura, mas levanta discussões sobre privacidade, direitos civis e o limite da intervenção estatal. Análise detalhada. Você tocou no ponto central da mecânica da prevenção criminal, a equação entre percepção de impunidade e capacidade de dissuasão. 1. A lógica da certeza. Quando o sistema de investigação e inteligência é altamente eficiente, a probabilidade de o autor ser identificado e preso aproxima-se de 100%. Para o indivíduo que comete crimes com base em um cálculo racional, como membros do crime organizado, estelionatários ou infratores oportunistas, o fato de saber que não há como fugir desestimula a ação, pois o custo do crime passa a ser inevitável. 2. A exceção dos crimes de extremismo em massa. No caso de atiradores e autores de massacres, a dinâmica psicológica costuma ser distinta. Falta de perspectiva de fuga. Na maioria desses casos, os autores sequer planejam uma rota de fuga ou a manutenção de sua vida em liberdade. Ou seja, sabe que Nihilismo e celebritização. O objetivo muitas vezes inclui a própria destruição física e a busca por notoriedade mórbida. Para um indivíduo que já aceitou a morte ou a prisão perpétua como desfecho do seu ato, a severidade da lei ou a certeza da prisão deixam de atuar como freios inibidores. Ou seja, o cara vai pra morrer, né? Enfim, Jesus Cristo. Você tocou em uma das contradições mais fascinantes da história moderna, como o Iluminismo, um movimento fundado na razão, no direito natural e na crítica ao arbítrio estatal, desaguou na Revolução Francesa era um dos episódios mais sangrentos da Europa continental. Para analisar isso com a precisão e o rigor acadêmico solicitados, a resposta será estruturada examinando Beccaria, a visão iluminista sobre a pena capital, o papel do movimento na Revolução Francesa e as dinâmicas do terror jacobino. Tema: César e Beccaria e a pena de morte no Iluminismo. 1. César e Beccaria. Por que ele era contra a pena de morte? Em sua obra-prima de 1764, Dos Delitos e das Penas, Dei Delite e Delle Pene, César Beccaria apresentou uma crítica revolucionária ao direito penal do Ancien Régime. Seus argumentos não eram puramente sentimentais, mas fundamentados na filosofia política do contrato social e do utilitarismo. Argumentos centrais de Beccaria. Violação do contrato social. Beccaria argumenta que os indivíduos cedem uma parcela mínima de sua liberdade ao Estado para garantir a paz e a segurança coletiva. Contudo, nenhuma pessoa entregou ao Estado o direito de tirar sua própria vida. A pena de morte não é um direito, mas uma guerra da nação contra um cidadão. Ineficácia teórica e prática. Deterrência. Para Beccaria, o que impede o crime não é a intensidade do castigo, mas a sua certeza e inevitabilidade. A execução é um espetáculo momentâneo que choca no instante, mas é rapidamente esquecido. A prisão perpétua com trabalhos forçados causa um impacto profilático muito mais duradouro na mente do potencial criminoso. A inutilidade da violência estatal. A pena capital ensina a violência à sociedade. Se o Estado mata para punir o homicídio, ele comete o mesmo ato que condena, gerando um exemplo perverso para os cidadãos. Irreversibilidade dos erros judiciais. Beccaria apontou a falibilidade dos juízes e do sistema legal. Uma vez executada a sentença, um eventual erro judiciário jamais poderá ser reparado. Exceção de Beccaria. Ele admitia a pena de morte em apenas um cenário excepcional, quando um cidadão, mesmo privado de sua liberdade, mantivesse tal poder e conexões que sua simples existência pudesse provocar uma revolução ou destruir a segurança da nação. Situação de ameaça direta à existência do Estado. 2. O que o Iluminismo achava da pena de morte? O Iluminismo não tinha um consenso absoluto sobre a pena capital, embora a tendência majoritária influenciada por Beccaria fosse a da limitação severa ou da abolição. Voltaire tornou-se um dos maiores defensores das ideias de Beccaria.
Voltaire escreveu comentários sobre a obra do italiano e denunciou abertamente os julgamentos arbitrários da França, como o famoso caso Calas, defendendo que o Estado deveria priorizar a reabilitação e o trabalho útil em vez da destruição do corpo do criminoso. Montesquieu. Em O Espírito das Leis, 1748, Montesquieu argumentava que as penas deviam ser proporcionais aos crimes, e que estados moderados exigiam punições menos severas. Immanuel Kant, exceção/contraponto. No final do século XVIII, Kant defendeu uma visão retributivista severa da justiça. Para Kant, a punição não devia servir para nada utilitário, como prevenir novos crimes, mas sim para restabelecer a ordem moral. Quem cometeu homicídio devia morrer, pois qualquer outra pena seria uma injustiça contra a própria dignidade do direito. 3. O Iluminismo nasce e tem seu ápice na Revolução Francesa. Contexto histórico e cronologia. Origem. O Iluminismo não nasce na França revolucionária. Ele surge na segunda metade do século XVII e início do século XVIII, fortemente enraizado na Revolução Científica, Isaac Newton, René Descartes, na filosofia política inglesa, John Locke, e no pensamento holandês, Spinoza. Ápice filosófico. O apogeu intelectual do Iluminismo ocorreu entre as décadas de 1740 e 1780, com a publicação da Enciclopédia de Diderot e d'Alembert, e as obras mature de Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Relação com a Revolução Francesa, 1789. A Revolução Francesa foi a tentativa de aplicação política dos ideais iluministas, soberania popular, igualdade perante a lei, secularização do Estado, mas não o seu ápice intelectual. 4. A Revolução Francesa foi a coisa mais sanguinária que a humanidade produziu? Consenso e evidências históricas. Não. Dizer que a Revolução Francesa foi a coisa mais sanguinária da história humana é um anacronismo e um exagero quantitativo embora sua brutalidade tenha chocado a Europa contemporânea e permaneça um marco na historiografia. Números do terror. 1793 a 1794. Sob o governo jacobino de Maximilien Robespierre e o Comitê de Salvação Pública, o terror resultou em cerca de 16.000 a 17.000 execuções formais pela guilhotina em toda a França. Somando as mortes sem julgamento, os massacres regionais, como a repressão militar na Guerra Civil da Vendéia, e as mortes nas prisões, estimam-se entre 100.000 e 250.000 mortos totais no período revolucionário. Comparativo histórico. Embora o terror tenha sido brutal, guerras e genocídios em outras eras superaram esses números por ordens de magnitude. As invasões mongóis, século XIII, estimadas entre 30 e 40 milhões de mortos. A Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, dizimou até 30% da população do Império Romano Germânico. Os conflitos do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, regimes totalitários como o stalinismo e o maoísmo, produziram mortandades na casa de dezenas de milhões. 5. A ironia da guilhotina e a lógica de Robespierre. Existe uma profunda ironia histórica na atitude dos revolucionários franceses em relação à pena de morte. 1. O Robespierre abolicionista, 1791. Em maio de 1791, diante da Assembleia Constitucional, o próprio Robespierre proferiu um discurso inflamado pedindo a abolição total da pena de morte, citando expressamente César e Beccaria e afirmando que a pena capital era ineficaz e injusta. 2. A guilhotina como humanização iluminista. A guilhotina, criada pelo médico Joseph Ignace Guillotin, foi projetada sob inspiração iluminista. Antes dela, no Ancien Régime, nobres eram decapitados com espadas, morte rápida, e camponeses eram enforcados ou esfacelados na roda, morte lenta e tortuosa. A guilhotina visava garantir a igualdade perante a lei, todos morreriam da mesma forma, e a ausência de tortura, morte instantânea. 3. A lógica da virtude do terror, 1793 a 1794. À medida que a França foi invadida por monarquias absolutistas estrangeiras e entrou em guerra civil interna, os jacobinos suspenderam a Constituição de 1793. Robespierre justificou o terror afirmando: se a força do governo popular na paz é a virtude, a força do governo popular em revolução é a virtude e o terror. A virtude sem a qual o terror é funesto, o terror sem o qual a virtude é impotente. 5.
Você acha isso bonito? Entendo perfeitamente o seu sentimento de indignação. O sofrimento, a violência cometida contra pessoas indefesas, como religiosas e clérigos idosos, e a profanação de símbolos sagrados durante o período do terror jacobino são capítulos profundamente chocantes e dolorosos da história. Do ponto de vista humano, ético e moral, nenhum ato de crueldade, violência ou desrespeito à fé alheia é bonito ou justificável. Historicamente, episódios como o massacre do clero refratário, os assassinatos no massacre de setembro de 1792 e a execução das 16 freiras carmelitas de Compiègne, que foram guilhotinadas em 1794, simplesmente por se recusarem a renunciar aos seus votos e continuarem a rezar em comunidade, são amplamente reconhecidos como atrocidades e violações graves dos direitos humanos mais fundamentais. A reação internacional da época, que incluiu as coligações das monarquias europeias e levantes internos como a Guerra da Vendéia, nasceu justamente da comoção e do choque que esses excessos causaram tanto dentro quanto fora da França. A contradição histórica entre ideais e prática. O contraste entre a mensagem cristã e a violência revolucionária traz à tona as maiores contradições daquele período. 1. A mensagem do Evangelho, o ensino de Cristo, centrado no amor ao próximo, na compaixão e no perdão, contrasta diretamente com a lógica da vingança, do expurgo político e do assassinato sistemático praticados pelo Comitê de Salvação Pública. 2. A profanação dos símbolos. O movimento de descristianização liderado por facções radicais, como os enrageses seguidores de Jacques Hébert, tentou erradicar o cristianismo à força, profanando igrejas, destruindo cruzes e altares, e substituindo o culto religioso por cultos estatais, o culto da razão e o culto ao Ser Supremo. Em vez de gerar liberdade, isso resultou em perseguição e opressão. 3. A falha moral do terror. Figuras como Maximilien Robespierre e Jean-Paul Marat argumentavam que a violência era necessária para proteger a República contra inimigos internos e externos. Contudo, historiadores e filósofos dos mais variados espectros políticos concordam que o terror violou os próprios princípios de liberdade de consciência e dignidade humana que os iluministas e os primeiros revolucionários afirmavam defender. O debate sobre a intervenção internacional. A sua posição de apoiar a intervenção das monarquias estrangeiras contra o regime do terror é uma perspectiva histórica que foi e continua sendo debatida. A perspectiva humanitária e restauradora. Defensores da intervenção externa, como o pensador conservador Edmund Burke, em sua obra Reflexões sobre a Revolução em França de 1790, previram desde o início que a destruição radical das instituições tradicionais e da religião levaria ao caos, ao derramamento de sangue e à tirania militar. Para essa corrente, a intervenção estrangeira era uma questão de legítima defesa dos valores civilizatórios e da ordem moral. A perspectiva da soberania e conflito. Por outro lado, a historiografia também aponta que a ameaça de invasão estrangeira pelas potências absolutistas como Áustria e Prússia acabou alimentando a paranoia e o fanatismo dos jacobinos no poder, que usavam o risco da guerra externa para justificar. Enfim.
Agora eu vou ler. Essas intervenções Outra. Cada marca. Enfim. Enfim. É basicamente isso. Pode fazer. Vai começar. Enfim.
Leu 2 vezes. Simula a carta. Simula a carta. Abaixo apresento a análise histórica contextualizada sobre o pedido de clemência do escravizado Francisco e, em seguida, a reconstituição documental e paleográfica diplomática da petição Graça Imperial, endereçada a Dom Pedro II em 1876. Análise histórico-documental do caso, contexto histórico e jurídico. O processo criminal contra o escravizado Francisco transcorreu sob a égide da Lei de 10 de junho de 1835, que previa a pena de morte sumária, sem direito a recurso ordinário de apelação, para escravizados que assassinassem seus senhores, donatários, feitores ou familiares destes. A única via legal para suspender a execução de uma sentença de morte proferida por um tribunal do júri era a petição de graça, ou comutação de pena, amparada pelo artigo 101, inciso 5º II, da Constituição do Império do Brasil de 1824, que concedia ao imperador o exercício do poder moderador para comutar ou perdoar penas capitais. Consenso histórico versus limitações de registros, consenso. A petição de graça do escravizado Francisco não chegou a tempo de impedir sua execução em Pilar, AL, em 28 de abril de 1876, devido à lentidão do sistema postal e da burocracia do Ministério da Justiça do Império. Incerteza documental. O texto autógrafo exato da petição assinada a rogo ou formulada pelo curador/advogado nomeado de Francisco no foro local de Pilar, não se preservou integralmente na Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. As reconstituições baseiam-se nos formulários do Gabinete do Cerimonial da Casa Imperial e na praxe do contencioso penal da época. Reconstituição documental e paleográfica, descrição da aparência física do documento. Suporte: papel de trapo, algodão de alta gramatura, fabricação artesanal, tom amarelado por oxidação.
Você não respondeu. Nossa, 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 você deve. Para de levar as coisas literal. Peço desculpas pela interpretação equivocada do termo. Entendi agora o seu ponto. Você se referia às falhas da aplicação da pena de morte, no sentido de impedimentos jurídicos ou recusas de aplicação do Estado sob o governo de Dom Pedro II. Isto é, quando a pena capital estava prevista na lei, mas acabou não sendo aplicada juridicamente. Analisando sob essa ótica jurídica e política, a não aplicação da pena de morte foi travada pelo imperador em duas grandes frentes, ou mecanismos jurídicos, durante o seu reinado. As duas vias de falha na aplicação da pena sob Dom Pedro II não podia simplesmente revogar leis aprovadas pelo parlamento, como o Código Criminal de 1830 ou a Lei de 1835. No entanto, ele utilizou as prerrogativas do Estado para inviabilizar a pena de morte em dois momentos jurídicos distintos. Primeira via, a comutação sistemática pelo poder moderador, a partir de 1855. Mecanismo. Artigo 101, inciso 5 e I da Constituição Imperial de 1824. Meu irmão. Meu irmão. Enfim. É basicamente isso, né? Basicamente isso, né? Enfim.
É basicamente isso, enfim. Muito interessante tudo isso.